Boa noite a todos. Obrigado da presença de todos. Vocês é que são a razão dessas reuniões, vocês sabem disso. E sem vocês não dá para a gente fazer nada aqui. Eu estou atrasando um pouquinho, porque tem algumas pessoas lá fora e a gente não quer começar e deixar aqueles que estão lá fora sem ver uma parte da palestra do Dr. Pedro Ortolani. Mas, em compensação, quem chega na hora também não pode ser punido, né? Então, nós temos que fazer um meio de campo aí para poder atender todo mundo, não deixar ninguém perder aquilo que vai ser falado. E o Dr. Pedro Ortolani, você já conhece, já é um médico endocrinologista, tem formação, pós-graduação na sua atividade, e veio aqui, então, colaborar com a gente, fazer uma palestrinha a respeito do problema da obesidade e as consequências, e também, claro, responder perguntas. Como hoje eu acredito que nós vamos ter um pouco mais de tempo, e a gente quer que a palestrinha seja mais dinâmica, com a participação de vocês, inclusive, né? Porque, na verdade, a gente quer responder, orientar e tirar suas dúvidas, para que vocês possam tirar o máximo proveito possível. Mas é sempre interessante, primeiro, oferecer informações, para depois, então, talvez só nas informações que são oferecidas, já muitas dúvidas já são dirimidas por vocês. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Agradeço sempre aos funcionários da casa aqui que nos ajudam bastante. Hoje o Billy veio também dar sua força, sua mão, de maneira voluntária. E é o trabalho de todos para que a gente atinja o objetivo, que é fazer as pessoas compreenderem como é importante uma vida saudável para poder atingir a qualidade de vida que todos desejamos. E evitar as consequências futuras, né? Então, essa é a razão dessas reuniões aqui. Então, o Vinícius falou para dizer que as pessoas que, por acaso, não fizeram a pesagem, também pode pesar depois no fim, não tem problema nenhum. Não há nenhum problema, pode ser feito isso depois no fim da palestra. Então, eu gostaria de passar para o Dr. Pedro, ele vai conversar com vocês podem interromper a qualquer momento, inclusive, depois no fim a gente abre então para as questões, tá? Bom, muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiro o convite do Dr. Nussi, um amigo muito próximo, que foi muito importante para a minha chegada e facilitou o meu trabalho aqui em Araras, na época da Santa Casa, né, no começo, que a gente teve um pouco de dificuldade, e estar num espaço tão importante como essa casa, que onde decisões tão importantes são tomadas. Então, a gente vai trazer um tema que é um dos temas mais importantes na medicina hoje, que é o tratamento aí da obesidade. Nós vamos falar um pouco do que o conceito de obesidade e suas consequências para a saúde nossa, e por que é tão importante a gente combater e prevenir a obesidade. Então, a obesidade é definida pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e a gente tem as classificações aí de acordo com esse índice. Então, a gente tem esse peso normal, que é considerado entre 18 e 25, que é o paciente que está com o peso normal. Entre 25 e 30, ele é considerado um sobrepeso, e acima de 30 já é considerado obesidade. Da obesidade, ela se classifica em 3 graus, que seria de 30 a 35, obesidade leve, ou grau 1, obesidade grau 2, de 35 a 40, e obesidade grau 3, que seria maior que 40. As formas clínicas de obesidade, que são importantes a gente distinguir, existem 3 formas basicamente. A obesidade androide ou abdominal, que é aquela obesidade que é mais do compartimento superior e abdominal. Ela é a obesidade chamada de maçã, pela forma característica, e ela é a obesidade que a gente considera um pouco mais importante, porque é uma obesidade que está relacionada com essa gordura
intraabdominal, que ela acaba infiltrando as nossas vísceras, né, intestino, pâncreas, fígado, infiltrando, por exemplo, o fígado tem uma doença que chama esteatose hepática, que nada mais é que gordura no fígado, e essa gordura, então, ela vai fazer esses órgãos ter alguns distúrbios de funcionamento. Então, é uma obesidade mais perigosa, vamos dizer assim, porque ela está mais associada com problema cardíaco. Ela é característica, então, de homens e em mulheres pós-menopausa. Por que isso? Porque o hormônio da mulher, o estrógeno, ele protege do acúmulo de gordura abdominal. Ele leva a gordura mais para a periferia. Então, a obesidade ginecoide, que é típica desse tipo de obesidade, que ela é uma obesidade mais periférica, mais de culote, né, de membros inferiores, então ela não está tão relacionada com problemas metabólicos, que seria diabetes, colesterol, ela não é tão relacionada quanto a isso como a obesidade centrípeta ou abdominal. É uma obesidade que está mais relacionada aí com consequências mecânicas, né, por ela ter esse acúmulo mais periférico, então o paciente acaba tendo mais dificuldade para locomoção, está mais relacionado com o quadro de artrose, de varizes, etc. E tem a obesidade mista ou difusa, que seria um misto dessas duas apresentações. No paciente tem acúmulo de gordura generalizado. Então, aí só a foto para exemplificar, que é a obesidade centrípeta em forma de maçã e a ginecoide em forma de pera. E por que a gente tem que... É tão importante esse projeto preventivo? Porque o que está acontecendo hoje? A gente está tendo uma pandemia. Isso aqui são dados do Ministério da Saúde, né? A gente mostra, de acordo com o ano, o que está acontecendo com o peso nos homens e nas mulheres. Então, a gente está tendo uma elevação progressiva e muito rápida do peso, tanto em homens como em mulheres. Aqui é o sobrepeso e aqui é a obesidade, seria aquele índice massa corpórea até 30, aqui maior que 30. Então, hoje, no último censo aqui de 2010, já temos mais da metade dos pacientes do sexo masculino com sobrepeso e quase chegando próximo disso, 48% das mulheres. 30, aqui seria 12% dos homens obesos e 16% das mulheres obesas. Então, você vê como essa coisa está tomando uma proporção grande, e se a gente for fazer uma projeção para daqui uma década, isso vai estar pior ainda, porque hoje em dia, infelizmente, a gente cada vez menos faz exercício, a alimentação se torna cada vez mais calórica e a gente ganha cada vez mais peso, e isso gera um monte de consequência para a saúde. Então, é uma coisa, assim, é importantíssimo um projeto preventivo desse nível para a gente ter um enfoque de como é importante prevenir isso. Aqui é o mesmo gráfico, mostrando aqui esse aumento do excesso de peso, do sobrepeso, chegando a 48% no último dado do censo, e 15% já de pacientes obesos. Isso na população geral, e aqui dividido em homens e mulheres. E a gente vê, comparativo com outros países, né, que a gente está um pouquinho melhor que os países vizinhos, e os Estados Unidos, que é um dos campeões aí de obesidade, que ele já tem 27% dos pacientes. Mas o problema é que a nossa população é uma das que está engordando mais rápido. Aqui é uns dados de fumantes também que a gente está com esses programas preventivos de lei antifumo, a gente já teve um pequeno decréscimo da incidência de fumantes. E aqui que é o dado que eu falei, porque a gente está engordando cada vez mais rápido e cada vez antes. Então, olha só o quadro de sobrepeso infantil, como é que está. De 5 a 9 anos, a gente já tem 34% de pacientes obesos. De 10 a 19 anos, isso melhora um pouco.
Então, as nossas crianças estão engordando mais rápido. Isso é muito preocupante, porque é lógico que é uma doença que tem muitas consequências aí metabólicas, diminuição da expectativa de vida. Logicamente que quanto antes ela atingir a população, pior vai ser. Então, por exemplo, o paciente que fica diabético com 40, 50 anos, se ele começa com um quadro de obesidade mais cedo, ele pode começar a apresentar essa doença muito mais precocemente, em torno de 20 anos de idade, ou até antes. Aqui é um gráfico que mostra aonde que a obesidade atua. Então, a gente vê que é praticamente no corpo inteiro. Então, ela aumenta o risco de um derrame, um acidente vascular cerebral. Ela está associada com aumento de aterosclerose, por aumentar os níveis de colesterol, os níveis de pressão arterial, tudo isso aumenta a aterosclerose e consequentemente, aumenta o risco de infarto do miocárdio e também de derrame. Aqui a parte de varizes também, que a gente tem aumentado, né? Aqui nos membros inferiores, principalmente na obesidade mais periférica, quadro de gota, que acontece por aumento do ácido úrico, problemas articulares, artrose no joelho, no quadril, são coisas super frequentes em paciente que está com excesso de peso. O diabetes é proporcional à obesidade, cálculos biliares e também distúrbios de apneia do sono. Todos esses, o distúrbio da apneia do sono também leva a aumento de pressão, aumento de incidência de infarto, de derrame. Então, a gente tem muitas coisas dessas que não acontecem isoladamente, na verdade é um conjunto, né? E aqui na criança também a gente vê muito dessas coisas acontecer. Começa pela autoestima, que começa a diminuir, os problemas cardíacos, que podem acontecer mais precoce, também problemas respiratórios, de apneia, basicamente igual no adulto, desvio de coluna, as articulações, já pode apresentar artrose, problemas no caminhar, desenvolvendo pé chato, aumentando o risco de diabetes e a esteatose, a gordura no fígado, e problemas respiratórios e estrias. Aqui é um quadro que mostra a mortalidade por fumo, que bate o recorde, né? Doenças associadas ao cigarro e doenças associadas à obesidade. Então, entra aí como segundo lugar. Então, a dimensão disso é imensurável e a gente está... as medidas nossas não estão sendo efetivas pelo que a gente está vendo no censo, que a população está aumentando de peso de uma forma aí assustadora. Aqui é um slide que a gente tenta explicar de uma maneira bem simplista como é que funciona o apetite humano. Então, a gente tem dois hormônios, basicamente. A grelina, que é o hormônio que, quando falta energia, o corpo produz, e ele seria o hormônio que estimula a fome, né? E quando a gente come, a gente reduz esse nível de grelina, e a leptina, ele vai no cérebro e dá uma sensação de saciedade. O que acontece com o paciente quando ele está com o peso aumentado? Essa leptina ela é produzida nas células gordurosas nossas. O problema é que a gente tem uma resistência cerebral à ação desse hormônio. Então, a gente produz a leptina, só que ela não funciona direito. Então, o paciente tem uma dificuldade maior de ter saciedade, isso leva ao aumento da ingesta. E não existe ainda nenhuma medicação específica para tratar isso. Às vezes, algumas medicações que tratam o diabetes acabam ajudando, por consequência, a redução desse hormônio, mas é um desafio e área que está sendo muito pesquisada para ser desenvolvida uma medicação que atue aí. Outra coisa que a gente vê que atua muito, né, reduzindo drasticamente esses níveis de leptina, são essas cirurgias bariátricas, que ela tem essa consequência de conseguir abaixar drasticamente isso aí e acaba também ajudando, além das medidas da própria cirurgia, seria um efeito central também aí
melhorando a saciedade do paciente. Então, algumas dicas que tem para se consumir menos comida seria evitar excesso de gordura, principalmente animal, preferir alimentos que saciem por mais tempo, como proteínas e fibras. Esses alimentos, as fibras, as proteínas, eles têm característica de ter uma absorção mais lenta no estômago, então a gente tem uma sensação de plenitude quando come, porque o estômago está cheio, né? E isso também vai levar a gente a comer menos. E a própria digestão dele sendo mais lenta acaba melhorando o funcionamento do intestino e reduzindo níveis de colesterol também. Essa é outra dica que tem, de fatiar os alimentos no prato, comer devagar, para ter a sensação de mastigar o alimento, melhorar a digestão. Isso tudo ajuda também a diminuição desses hormônios cerebrais. Então, tudo isso é provado. E aqui outra dica, tomar um copo de chá ou água 30 minutos antes da refeição principal, também para dar essa sensação de estômago, aumentar a plenitude. A síndrome metabólica. Eu peguei isso aí para a gente falar um pouquinho de síndrome metabólica, porque eu acho que é uma coisa que a gente ouve muito dizer e não é uma coisa tão difícil da gente entender, é uma coisa simples. A síndrome metabólica, ela nada mais é do que a consequência do efeito da gordura no corpo, principalmente essa gordura que ela deposita mais na parte abdominal. Então, ela é a grande responsável por a gente desenvolver diabetes, pressão alta, colesterol, aumentar o risco de infarto, de derrame, quando tem um acúmulo dessa gordura, principalmente na região abdominal. Então, são esses... O prejuízo do metabolismo dessas substâncias, principalmente o açúcar, a gordura e fatores inflamatórios que vão levar ao aumento da resistência do vaso e aumentar a pressão no sangue. Então, isso levando à hipertensão, à alteração da glicose e colesterol, devido à resistência insulínica. Então, do mesmo jeito que eu expliquei que acontece com a leptina, acontece com a insulina. O pâncreas, que é o órgão que produz essa insulina, ele produz muito bem a insulina. No paciente que está fora do peso, ele produz mais insulina do que o normal, só que chega uma hora que essa insulina não funciona, e mesmo o pâncreas produzindo uma quantidade bem maior do que deveria, a glicose começa a subir, aí começa o diabetes. Então, o paciente que tem o diabetes tipo 2, ele tem resistência insulínica e, não via de regra, mas na grande maioria das vezes, ele está fora do peso. E isso por causa da obesidade abdominal, porque ela infiltra ali as vísceras, o fígado, o pâncreas, e vai gerar essas consequências. Então, são os estágios aí do diabetes, né? Primeiro a insulina sobe, depois a glicose sobe em níveis pré-diabéticos, depois começa o diabetes aí com níveis acima de 200, que é a definição. Ela atinge 2 vezes mais os homens do que as mulheres, por causa daquele fator protetor que o hormônio feminino tem, e na pós-menopausa, aí muda essa preferência por acúmulo de gordura intraabdominal. Tem a ver com genética também, tem vários fatores genéticos, não pode culpar a pessoa que está fora do peso só por mau hábito alimentar, a gente sabe que tem um fator genético envolvido, que dificulta esse fator de saciedade, que o paciente já tem uma resistência insulínica, mesmo com pesos menores, já tem uma resistência à leptina com pesos menores, então isso existe. E o sedentarismo. O sedentarismo é um dos principais fatores aí para a gente combater, para evitar a obesidade. Então, a gente considera, quando tem hipertensão arterial, num paciente que está com aquela circunferência abdominal aumentada, esses valores até são super rigorosos, 80% em mulheres, 94% em homem. A imensa maioria das pessoas que a gente faz isso vai dar positivo, e associado, então, com 2 desses critérios, que é a pressão alta, o aumento da glicose, 2 dos 4, né, triglicérides e o HDL, que é o colesterol bom baixo. Então, a mortalidade aumenta 2 vezes, mortalidade geral, e 3 vezes por doenças como infarto
hipertensão. Aqui é um gráfico mostrando, de acordo com a circunferência abdominal, como aumenta a prevalência de diabetes. Então, a gente vê que, mesmo com pequenos aumentos da circunferência abdominal, a gente já tem esse aumento. Então, a gente considera já o paciente que está fora do peso como ele tendo um risco maior de diabetes. Isso é uma coisa meio que lógica, porque mesmo pequenos aumentos a gente já tem isso. Então, a gente preocupa muito com o diabetes, mas, na verdade, ela é a ponta de um problema muito maior, que começa aqui, na obesidade. E essas outras coisas vão acontecendo gradativamente. Então, na verdade, quando se faz o diagnóstico de diabetes, a gente estima que pelo menos 5 a 10 anos antes o paciente já está sofrendo com as consequências de aumento de placa de gordura nas artérias. Pelo menos há 5, 10 anos antes isso já começou. Então, por isso que as complicações do diabetes, às vezes, já começam logo no diagnóstico. Não é porque a gente fez o diagnóstico tardio, mas provavelmente porque a gente deixou de tratar em fases precoces. Então, o que é importante nisso tudo? Como a gente não consegue mudar a genética de ninguém, a gente tem que mudar o que dá para mudar. Então, quais que são as mudanças de estilo de vida que a gente precisa fazer? Quais são os fatores modificáveis para a gente evitar essa evolução tão ruim, que eu só estou falando coisa ruim até agora, né? Então, a gente tem que evitar o fumo, realizar atividade física regular e perder peso. Tá? E o perder peso é consequência disso. Tá? Eu acho que sempre e em alguns casos com uso de medicação. Então, sempre que eu converso com os pacientes, a gente fala que o que é o fácil no perder peso? É fazer dieta? Não é fácil fazer dieta. Todo mundo sabe a dificuldade que tem da gente fazer certinho, né, comer direitinho, como está escrito no papel. A gente acaba sempre ou passando um pouco, porque gosta de um alimento ou de outro, ou porque atrasa a refeição, ou porque não dá tempo. Os motivos são os mais variados, mas a gente tem dificuldade de fazer, porque a gente leva sempre uma vida muito atribulada. A dieta ideal que é preconizada é uma base alimentar com carboidratos. Aqui em cima são os vegetais e os nutrientes, chamados de micronutrientes, que são ricos em vitaminas e sais minerais e fibras. E aqui em cima a parte das proteínas. E a gordura ficaria na ponta da pirâmide como uma coisa para a gente consumir o mínimo possível. Hoje se tem um esforço em a gente tentar modificar um pouco essa dieta, diminuindo um pouco a quantidade de carboidrato, sempre preferindo o carboidrato integral, que são os pão integral, bolacha integral, as fibras, né, a granola, linhaça, quinoa, e tentar aumentar um pouco o teor de proteína e de derivado lácteo. Isso comprovadamente melhora a sensibilidade à insulina, diminui o risco de diabetes e auxilia na perda de peso. A gente tem uma dieta mais saudável dessa forma. Aqui só mostrando, um estudo super tradicional que existe, em que foi estudado o paciente que ia desenvolver diabetes e foi dado esse remédio, que eu acho que é um remédio bem familiar de muitos. Se não usa, conhece alguém que use, que é a metformina ou o glifage, que é o nome comercial, e foi dado esse remédio para pacientes que tinham já o pré-diabetes, não estavam diabéticos, mas estavam com o início da doença. E para uma outra parte desses pacientes foi pedido para eles fazerem mais exercício, melhorar a alimentação, para ver o que ia acontecer. E depois de 4 anos de seguimento, viu-se que quem fez atividade física reduziu mais a chance de ter diabetes do que o próprio remédio. Reduziu em quase 50% a chance de ter diabetes, enquanto o remédio reduziu mais ou menos 20%. Então, a gente vê que o exercício é fundamental para a gente combater o diabetes e essas doenças metabólicas que vêm junto com o ganho de peso.
E o que eu gostaria de falar também, que é uma coisa que a gente sempre comenta no consultório, é que o exercício, eu sempre falo para os pacientes que eu acho que é a parte fácil na perda de peso. Difícil é fazer dieta. Então, o exercício a gente tem que se dedicar 30 minutos por dia, ou um pouquinho mais, se tiver tempo, para fazer uma atividade física regular. Uma caminhada já serviria. Para quem tem algum problema articular, outra atividade física serviria, uma bicicleta ergométrica. Então, acho que a gente não pode nunca ficar acomodado de ter alguma limitação e não buscar um tratamento específico para a gente poder fazer atividade física. A atividade física ela melhora a qualidade de vida em qualquer idade. O ganho de massa muscular ele melhora a qualidade de vida da criança, do adulto, do idoso e vai gerar uma série de benefícios e melhorar a qualidade de vida, não só física, mas também emocional, psiquiátrica, metabólica, etc. Talvez reduzir o número de medicações que usa. Então, é uma coisa que eu queria tentar aqui deixar essa mensagem de nunca a gente ficar tranquilo e não estar fazendo exercício físico. Tem um estudo recente que foi feito em crianças, mostrando que o sedentarismo ele mata mais do que a obesidade. Então, às vezes também existe aquele paciente que está acomodado porque o peso está normal, mas ele também está correndo muito risco de ter um problema aí geralmente vai sempre para a parte do coração, se ele não estiver fazendo atividade física. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre estar disposto a mudar, a começar, nunca é tarde para começar, e sempre tem gente muito especializada, então a gente não pode achar que não dá para fazer, porque o Billy aqui, educador físico, sabe o que eu estou falando, que as limitações são, às vezes o paciente tem muita limitação e ele se surpreende com o resultado do trabalho de um profissional de educação física. Aqui só um slide que eu pus, que a gente tem que encarar a obesidade como doença, porque ela diminui a expectativa de vida, ela gera outras doenças, então a gente tem que ser sério, não tomar remédio que combate a obesidade não deve ser encarado com preconceito, não deve ser ridicularizado por ninguém deve ter vergonha de usar, porque isso é como se fosse um remédio da pressão, pelo menos na minha opinião, e da maioria dos endocrinologistas. E a gente sofre muito porque existem poucos remédios para tratamento de obesidade, para controle do apetite no mercado, que a vigilância tirou muito sem motivo, mas a gente tem aí drogas eficazes, drogas seguras, que podem ser usadas pela grande maioria dos pacientes. Aí eu separei alguns dos remédios que a gente mais usa no dia a dia. Os remédios anti-obesidade, os únicos dois que existem hoje no mercado é a sibutramina e o Orlistat, e também alguns antidepressivos que a gente usa também para combater a obesidade, porque geralmente o distúrbio de alimentação é o início de uma doença psiquiátrica, por isso que a gente usa remédios de ansiedade naquele paciente, por exemplo, que não consegue controlar o peso, que às vezes é muito comum, né? Aquele efeito sanfona, você faz a dieta, perde 6, 7, 8, 10 quilos, e depois, num final de ano, ou por algum problema de família que teve, deixou de fazer exercício, acabou deixando a dieta, e engorda quase tudo, se não engordar mais. A primeira coisa que tem que perceber nisso, a gente tem que ser humilde com a gente mesmo e ver que a gente tem um problema, né? Que num feriado, num fim de ano, é comum você engordar 1, 2 quilos, mas não é comum você engordar 7, 8 quilos. Então, a gente tem um distúrbio alimentar. Então, não existe
problema em você tratar isso como uma doença e tomar um remédio controlado de forma contínua. Então, isso eu acho que é outra mensagem para a gente tentar tirar esses preconceitos que a gente existe até dentro da classe médica, infelizmente, esses conceitos que às vezes o paciente está tomando um remédio de antiobesidade e o colega não gosta. Então, é uma coisa que a gente tenta brigar para passar essa imagem de como é importante esse tratamento para evitar doenças futuras aí. E aqui é só uma foto do maravilhoso Lago de Araras, aí, uma das paisagens da cidade, e um convite para todos frequentar mais aí uma dessas áreas tão bonitas que a gente tem na cidade para praticar atividade física, que não é tão difícil assim. Então, é isso que eu gostaria de dizer, e agora fica aberto para as perguntas aí, para a gente esclarecer. Bom, gente, está aberto aí, vocês façam a pergunta no momento que vocês quiserem. Eu só queria dizer que hoje também estava programado que a nutricionista, a Marcela, viria, mas ela ligou à tarde, está com gripe, com afônica, sem voz, então, felizmente, nós vamos ter, mas nós vamos aproveitar que o Billy está aqui, ó, e tirar mais algumas coisas dele. Então, por favor, fique à vontade. Outra coisa que eu gostaria de lembrar também é que nós temos uma página no Facebook, que se chama Araras na Medida Certa. Então, vocês podem acessar, fazer perguntas, dirigir perguntas para esses especialistas, e a gente dá um jeito de responder e encaminhar as perguntas de vocês, tá? Então, fique à vontade. Vamos começar a discutir as coisas. Tem mais tendências. Geralmente, a criança que nasce acima de 4 quilos, né, que é o peso considerado limítrofe, aí, varia com a idade que nasce, né, a idade gestacional, mas numa gestante a termo, acima de 37 semanas, 4 quilos que é o limite. Geralmente, essa criança ela é filha de uma mãe também que tem problema de peso ou que teve diabetes gestacional. Então, essa criança ela é submetida a insulina alta durante essa gestação, e tanto que muitas dessas crianças elas nascem e fazem hipoglicemia. Então, elas vão levar com ela uma tendência maior de obesidade na vida futura, sim. Não é uma coisa assim que não é preventiva. Acho que tudo com uma mudança de um controle alimentar, uma vida ativa, é possível evitar, sim, mas existe essa maior tendência. Existe outro conceito também, que é dos 2 anos de idade. É muito importante a gente prevenir que a criança fique muito fora do peso nessa idade, porque a gente está multiplicando as células adiposas. Depois dessa idade, ela só aumenta e diminui de tamanho, mas a gente não multiplica mais. Então, a criança que fica os 2 anos de vida fora do peso, ela tem mais chance também de se tornar um adulto obeso por causa disso das células adiposas, mas também é coisa que dá para reverter. Então, eu acho que isso é coisa de cada profissional, né? Que nem eu falei para você, às vezes é uma coisa que é vista de uma forma meio, vamos dizer, não tão importante como deveria. Tá? Mas eu acho que a gente tem que levar essas informações daqui para a gente mudar os hábitos dentro de casa. Eu vejo muito, por exemplo, criança obesa no consultório, por causa daquilo que a gente viu, elas estão ficando cada vez antes com o peso aumentado. É impressionante. Quando a gente vê que o pai e a mãe resolvem fazer dieta, a criança perde peso automaticamente. É muito difícil a gente ver, por exemplo, chega lá a mãe
a filha, o outro filho, e a mãe emagrece 5, 6 quilos e o filho não emagrece nada. Então, é lógico que é um conjunto de fatores, né? Mas a gente vê que existe a parte genética, sem dúvida, ninguém está negligenciando isso, mas o problema geralmente é dentro de casa. Então, a gente precisa mudar hábito de vida. Às vezes tem aquelas coisas de pôr um monte de coisa para engordar, muciloma, etc., essas coisas, e, na verdade, não precisa de tudo isso, né? Então, acho que a gente tem que ver cada caso isoladamente. Boa noite. Continua acima do peso? Qual a idade dele? A senhora falou agora? Agora que idade ele tem? 15 agora. Então, existe medicações associadas com ganho de peso, sem dúvida. Uma das que mais a gente vê e acontecer isso, em caso de tosse, alérgico, essas coisas, é remédio à base de corticoide. Tá? Eu não conheço esse remédio que a senhora falou, mas provavelmente deve ter alguma coisa de corticoide. Conhece? O que eu penso é o seguinte: realmente existem medicamentos que melhoram o apetite, sim. E o retém líquido e tal. Mas o que engorda é o que entra na tua boca como alimento. Se a senhora tomar só o remédio, a senhora não vai engordar. A senhora vai ficar sem comida nenhuma, dá o remédio, a senhora não vai engordar. Então, existe mesmo aquilo que aumenta o apetite, existe aquele que retém água e tal, e muita gente às vezes, eu tomei muito hormônio, por isso que eu engordei. Realmente, mas se você tomar o hormônio e fizer exercício, mesmo que você coma bastante, você não vai engordar. Então, tudo que engorda passa pelos dentes, pela boca da gente. Independente do remédio, independente daquilo que você está usando. Né, Pedro? Às vezes a gente vê no consultório, somente a gente que faz cirurgia, tem paciente que fala assim: o senhor vai dar soro glicosado para mim? Soro glicosado é aquele que tem um pouquinho de açúcar, né? Por quê? Não, porque eu vou engordar. Mas espera um pouquinho, você vai operar toda semana? É uma cirurgia, vai tomar, vamos supor que você tome 10 litros de soro. Né? Você acha que isso é suficiente para a pessoa ganhar peso? Se você tiver um rim que está funcionando bem, 2, 3 dias depois, tudo esse soro já foi embora. Então, a gente às vezes usa desculpa, às vezes para justificar uma situação. Muitas vezes é verdade. Eu tomei muito hormônio e aí quebrei a perna, fiquei deitado na cama. Bom, tudo bem. Mas com certeza, todos esses casos, entrou muita coisa pela boca, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Né? Eu concordo com o que o Nussi disse, é exatamente isso. Por exemplo, se for um mês que engordou, o remédio, a partir de uma semana, no máximo, que parou de usar, ele parou de fazer efeito. O que sobrou ali foi o peso adquirido por mau hábito alimentar, pode ter um pouquinho de influência do remédio, mas se fosse só isso, ele teria voltado o peso. Então, é isso mesmo, é uma coisa, que nem eu falei, a dieta é uma coisa extremamente difícil de fazer. Então, a primeira coisa que a gente achar para pôr a culpa, a gente vai pôr. É o anticoncepcional, é a esterectomia, eu ouço de tudo. A vesícula, que fez o colesterol subir, mas não é bem por aí.
É mau hábito alimentar e sedentarismo. Por isso que a gente bate tanto em cima dessa tecla. Então, o paciente às vezes fala que a gente é rigoroso, que é chato, que é aquilo, que não faz exercício, mas se não fizer, não emagrece. Isso é um fato. A pessoa, mas ela se fizer uma dieta certinho, quem que faz? É uma coisa extremamente difícil. Tem os medicamentos aí para ajudar, porque a gente não consegue. Mas se fizer certinho, perde peso. Tá? Às vezes a gente interna paciente no hospital, que o diabetes não controla de nenhum jeito, que não consegue emagrecer, em 2 semanas ele começa a perder peso, o diabetes fica perfeito. Então, tudo é hábito. E às vezes a gente não percebe o tanto que um ou outro alimento é calórico, até alguém falar e a ficha cair. Então, a gente tem que, essas listinhas que vocês receberam da dieta, parece uma coisa simples, boa, mas a gente não faz no dia a dia. Se a gente fizesse, a gente com certeza teria mais facilidade para perder peso. Inclusive, quando o paciente vai fazer a cirurgia da obesidade, a primeira coisa que eu falo é que, a partir daquele momento, a vida dele vai mudar. A cirurgia não faz milagre. Ela te dá uma oportunidade para você perder o peso. Mas tudo depende de você. É uma mudança de vida, é isso que a gente está pregoando aqui, na verdade, para todos nós, né? Muita gente da minha idade viu como era antes e vê como é hoje a nossa vida em termos de conforto, de todas as maneiras, né? Então, e também de hábitos alimentares. Quem tem acima de 50, 60 anos viu como essa mudança foi tão brusca e tão importante de hábitos alimentares. O aumento do conforto e os distúrbios alimentares que nós temos hoje. Quem estava aqui na última reunião viu aquele filme que mostra como a quantidade de açúcar e de óleo que nós ingerimos através dos alimentos, né? Tem um filme muito interessante a respeito disso, viu, Pedro? Que mostra, se você tomou tanto de refrigerante naquele mês, quanto que você ingeriu de açúcar. Então, mostrando, se você comeu os alimentos, as frituras, um alimento pré-preparado, quanto de gordura você ingeriu. Foi bem interessante até aquela mostra. Então, essa mudança de hábito que trouxe isso. E a dieta, que é importante, ela não vai funcionar se você não mudar o seu estilo de vida. Então, eu sempre falo isso. Uma outra coisa que é importante, que às vezes a nossa cabeça, ela varia extremamente de pessoa para pessoa, é a noção de pouco. Eu como pouco. Mas o que é pouco para você? Tenho certeza que o pouco, para mim, não é o mesmo pouco daquela mocinha magrinha ali. Eu acho que o pouco dela é muito menos que o meu pouco. Então, essa noção é importante a gente entender. Eu como pouco. Bom, quanto que é o seu pouco? Vamos ver, né? Então, o trabalho psicológico, o entendimento, o esclarecimento de tudo isso, também faz parte da dieta. Não é só comer aqueles alimentos que o Dr. Pedro pregou, às vezes tomar o remédio. Também tem o entendimento psicológico da coisa, né? Você ter a noção exatamente do que você está fazendo, ter o autoconhecimento de tudo que você está fazendo. Eu acho isso também muito importante. Então, mas é exatamente. Eu acho que é isso, exatamente essa leve alteração psicológica que a gente tem, que é leve, né? Não é um quadro de depressão, é um quadro só de ansiedade. Às vezes ele só dá esse distúrbio alimentar. É isso que leva à falta de percepção do que é pouco, porque a gente come rápido demais, acha que comeu pouco, mas comeu muito. E isso que leva a gente a ficar beliscando, mesmo depois de ter acabado de comer. Num dia que está mais nervoso, porque brigou com alguém, ou etc., ou teve uma decepção no trabalho.
Então é isso que eu falei. Por isso que existem as medicações, para tratar esses distúrbios, que às vezes a gente sabe, olha o que tem que fazer, mas não consegue. Daí vem aquele sentimento de culpa, que comeu bastante, até tem às vezes a pessoa que força o vômito, de arrependimento. Então, é coisa que precisa ter um tratamento. E tem tudo a ver. Eu acho que é difícil uma pessoa que está fora do peso que não comeu por ansiedade em algum dos momentos. Então, é uma coisa que está inerente. Eu acho que isso é uma coisa bem fácil da gente entender, né? Tem um dia duro de trabalho, chega em casa, relaxa, acaba comendo mais. Então, tem esse padrão de compulsão alimentar mais noturno. E a gente tem que abordar tudo isso. E tudo isso a gente percebe na consulta, sentando e conversando. Por isso que não tem fórmula mágica para perder peso. Por isso que não existe aquelas fórmulas que você compra, fórmula queima a barriga, fórmula não sei das quantas. Isso aí não existe. Cada pessoa engordou de um jeito e cada pessoa tem o seu distúrbio. Então a gente tem que ver cada caso de um jeito. Sim, com certeza. Porque a ideia de comer de 3 em 3 horas é justamente para não comer muito em nenhuma refeição. A ideia de pôr fibra na dieta é justamente para não sentir fome. Só que quem faz regime sabe que sente fome. Quando fala que não vai sentir fome, uma hora sente. Porque a gente, às vezes, que nem eu falei, a gente não consegue fazer a dieta certinho como deve ser feita. Comer de 3 em 3 horas aumenta o metabolismo. Então, uma coisa leva a outra. Porque se você, por exemplo, come muito à noite, uma comida pesada, você vai ter uma digestão mais lenta, você vai dormir mal, você vai roncar, você vai acordar cansado, e tudo isso reduz o metabolismo. Então, no dia seguinte, você não quer fazer exercício, você quer comer mais errado ainda. Então, um erro leva a outro, uma somatória de erro. Então, geralmente o que a gente ouve, não dá tempo de comer na hora certa, não dá tempo de fazer exercício. Por quê? Porque eu falo muito isso para o paciente. O perder peso para você não se tornou uma prioridade ainda. Por isso que você não perdeu. O paciente às vezes não gosta de ouvir, mas a gente tem que falar, a gente está ali para ajudar. E isso é tudo comprovado. O paciente que vai mais no médico, que vai mais no nutricionista, que faz mais exercício, ele perde mais peso. Por quê? Porque ele está motivado para perder peso. Porque é uma doença super difícil de tratar, não é só tomar um remédio e acabou. Então é uma coisa que a gente tem que nunca desistir. Sabe? Eu fiquei com vergonha de voltar no médico porque eu engordei tudo de novo. Sabe? Se o médico for ser educação, ele não sabe o seu problema. Porque eu acho que você está lá para pedir ajuda. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece, né? Uma doença difícil de tratar. E, com certeza, a pergunta que você falou, melhora a ansiedade, sim. Tá? O hábito alimentar melhora. E, principalmente, eu acho que o melhor tratamento que existe para a ansiedade, melhor que qualquer remédio, é a atividade física. Isso melhora demais a ansiedade. Eu acho, completando o que o Pedro falou, eu acho que você entra num círculo positivo, né? Uma coisa puxa a outra. E você sentindo que você está conseguindo mudar a tua vida para melhor, forma uma coisa altamente positiva. E você começa a fazer aquilo automaticamente. Melhora psicológica, melhora a autoestima. Aí você quer fazer mais porque você melhorou. Aí você pode até comer até um pouco mais do que você comia, mas você está queimando aquele excesso de caloria. Você está criando massa magra e perdendo massa gorda. Então, cria um fator positivo, altamente positivo. Olha, eu era radicalmente contra tudo isso, tá? Por quê? Porque eu acho que o princípio da dieta é a rotina alimentar. Então, se substituir uma refeição por um shake, você não está aprendendo a comer, tá? Isso chama substitutos alimentares.
Só que é uma doença de um tratamento tão difícil que eu acho que a gente pode apelar para qualquer coisa. Eu acho que de uma forma que não seja tão prolongada, a pessoa usar isso por muitos meses para ter um estímulo, que nem o Dr. Nuzzi falou, para ter um resultado rápido, num curto espaço de tempo, não está completamente errado. Mas não pode usar isso muito tempo, porque são coisas com uma característica nutricional péssima. Faz propaganda porque quer vender, mas não é um produto bom, saudável, ou que substitui uma refeição saudável, de forma alguma. Se a pessoa fizer isso por muito tempo, ela vai ter desnutrição, pode ter anemia, mas se ela tiver um resultado de perda de peso, por exemplo, de 5, 7, 8 quilos em pouco tempo, ela vai estar estimulada para fazer exercício, para fazer dieta. Então, eu acho que não é uma coisa que deve ser totalmente abolida. Hoje em dia existem nas farmácias, não só Herbalife, mas você vai lá, tem marcas conhecidas que vendem essas coisas. Então, não é uma coisa completamente fora. Mas é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que ter orientação de nutricionista ou de um profissional aí para ajudar, para a pessoa não se perder aí, fazer uma coisa muito radical. Eu também penso exatamente igual ao Dr. Pedro. Se você, uns anos atrás, tinha um centro espírita em São Paulo, que o sujeito ia lá, benzia e emagrecia. Então, o que eu acho? Eu acho que se ele emagreceu, está ótimo, entendeu? Se ele for fazer qualquer coisa que faça que ele perca peso, como o Dr. Pedro falou, e que sirva de estímulo, está ótimo. Para mim, eu não gosto de tirar o encantamento. Né? Eu estou fazendo a dieta da lua. Eu estou fazendo tem um monte de dieta que todo mundo que já fez dieta sabe como é que é. Cada hora parece uma dieta milagrosa, né? Eu não gosto muito de quebrar esse encanto, né? Porque se isso está servindo para perder peso, ótimo. Mas, como o Dr. Pedro falou, isso não pode ser sempre. Porque por que eu vou usar um produto artificial industrializado se eu posso usar meu alimento normal? Fora o custo. Se fosse ainda um custo baixo, ainda vai lá, vai custar caro. Outra coisa, não sei se é o caso dessa marca que você falou, mas tem marcas que são vendidos livremente na farmácia que adiciona laxante e diurético. Quando você evacua muito e quando você urina muito, você perde água. Se você tomar uma garrafa de água em seguida, você recupera tudo. Você não está perdendo massa gorda. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses produtos. Se é só dieta alimentar, se lá só tem alimento que, teoricamente, vai fazer com que você perca peso, até que está bom, tudo bem. Mas, se está adicionado com laxante e com diurético, é uma enganação. Porque quanto você vai perder tomando laxante e diurético? 2, 3 quilos? E você não perdeu massa, você só perdeu líquido. Não adianta nada, né? O teu organismo recupera isso aí rapidamente. Então, esse que é o cuidado que tem que ser tomado, no meu entender. E como o Dr. Pedro falou, isso não pode ser o dia a dia, de jeito nenhum. Imagina, se eu posso ter alimento saudável e comer saudavelmente, para que eu preciso de uma dieta específica? Então, é o que eu acho. E vou falar com vocês, não sou nutricionista, posso até dar pitaco, mas não existe nada desses produtos que faça a pessoa emagrecer e permanecer magra. Isso aí é propaganda pura, para vender coisa cara, que na verdade são muito baratos até para fazer, mas que se coloca um efeito maravilhoso, né? Aparece a moça gorda, depois a moça magra, compre isso, em 9 dias vai perder não sei quantos quilos. Uma bobagem, todo mundo sabe. É que às vezes nós nos enganamos, essa que é a verdade, né? Vem um espertinho, bota uma coisa lá e a gente se engana. Vamos fazer, quem sabe eu perco peso, né? Então, existe essa boa fé de quem procura e a má fé de quem está oferecendo uma coisa que não vai funcionar. Mais alguma pergunta?
Então, eu acho que entra nessa mesma questão. Eu acho que o objetivo é vender esses produtos comerciais. A gente vê nomes das mais diversas tipos mudar de 6 em 6 meses. Então, isso é só uma novidade que daqui a pouco não existe mais, e que é outra coisa com caráter aí só para esse caráter de desintoxicar, comercial. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás falava-se de um negócio que chamava clorofila, que era um suco verde. Ninguém mais fala disso. Então, será que é tão bom assim? Então, é uma coisa passageira que já a gente não ouve dizer. E tem o suco laxativo, é isso aí que o Dr. Núcio falou, é uma coisa que vai te levar uma falsa sensação de emagrecimento, porque se desinchou, porque você está perdendo água. Então, isso é uma enganação. Eu acho que existe, como eu falei, algumas marcas um pouquinho mais sérias, mas tudo para ser usado com muito cuidado e com orientação profissional, porque a gente se perde e o apelo comercial é gigantesco, né? Eu, por exemplo, eu procuro muita notícia relacionada com obesidade, essas coisas, eu recebo no meu e-mail um monte de dieta milagrosa, que eu não fui atrás de nenhuma. Então, as pessoas nos procuram. Hoje as ferramentas que existem são imensas, né, para atrair a gente, para a gente comprar um produto desse. E a gente vê pessoas de todo grau de educação cair nessas armadilhas. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que sempre pedir uma orientação profissional antes de utilizar qualquer método desses, que nem se falou, essas dietas milagrosas. Enquanto vocês decidem aí qual é a próxima questão, só vou passar algumas informações. No nosso Facebook, então, Araras na Medida Certa, o Billy vai passar dica de exercícios. Então, você pode acessar lá, coisas simples de ser feita em casa, né, que não precisa nenhum equipamento especial, nada. Como ele falou, com o saco de 5 quilos de arroz, dá para fazer bastante coisa, né? A lata de óleo, né? Enfim, essas dicas são interessantes para em casa mesmo a gente resolver. E também, através do e-mail também da Câmara, pode ser encaminhada da nutricionista Marcela também. Então, qualquer dúvida, estiver fora do momento aqui da reunião, também através de e-mail vocês acessam e peçam informações para a Marcela também, que é a nossa nutricionista. O que mais? Em determinada situação, pode sim. Lógico que a gente sempre tem muito cuidado para usar em criança, porque, que nem eu falei, muitas vezes a criança está inserida num meio em que ela é obesa por causa de maus hábitos alimentares dos pais. É a grande maioria das vezes, mas logicamente que tem casos também de criança que é muito ansiosa, que tem uma dificuldade grande, a gente usa. Às vezes pode ser usado, mas com muito cuidado. Tá? Não é normal ser usado, é a minoria da minoria que usa, pelo menos que no tratamento que a gente vê preconizado. É interessante essa pergunta, porque quando a gente compara a infância, a nossa infância das crianças, né? O pai ia falar qualquer assunto, ou a mãe, a criança saía fora da sala, não podia ser submetida a nenhum tipo de tensão, né? Minha mãe era professora de grupo, né, primário. Então ela falava que até os 6 anos de idade a gente tinha que brincar, né? Hoje mesmo fui buscar o meu netinho na escola, ele tem 1 ano e meio, ele já está indo na escola. Então as coisas mudaram muito, as crianças hoje são submetidas a tensão. Às vezes você vê a criança sentada ali na frente da televisão, brincando, mas ela está captando tudo que a televisão está falando, que morreu não sei quanta gente lá no Iraque, que deu um incêndio lá nos Estados Unidos e não sei quantas pessoas morreram, e o avião caiu. Então, a criança hoje, ela é submetida a tensão, completamente, né? Fora que ela ouve tudo que os adultos falam, né? Ninguém mais tira a criança da sala para conversar, nem quando o marido e a mulher brigam, né? A criança está ali vendo tudo, né?
Então, realmente é interessante a sua questão, porque eu vejo isso, que as crianças hoje são submetidas a todo tipo de tensão, né? E muitas vezes isso pode refletir num quadro desse tipo mesmo. Às vezes ela pode recorrer na comida para... você tem razão, é verdade, é muito importante isso que você falou. Mais alguma coisa ou posso passar para o Billy falar mais alguma coisinha aí? Pois não. A pressão alta? Claro, claro que melhora. Como o doutor Pedro mostrou, a hipertensão ela ocorre principalmente com o acúmulo de gordura visceral. Não essa gordura aqui, a gordura lá nas vísceras, lá dentro do intestino, no fígado, enfim, em todos os órgãos internos. E quando a pessoa perde peso, a gente nota isso facilmente na cirurgia, né, que tem uma perda de peso muito rápida. Às vezes a pessoa perde 20 quilos em 60 dias, 90 dias, 30 quilos. A primeira coisa que desaparece é o diabetes, quando o diabetes é tipo 2. Diabetes tipo 2 do obeso desaparece, às vezes, nos 15 dias por causa desses fenômenos hormonais que ele falou, da grelina, né, na cirurgia. E depois, com a perda de peso, normalmente, quando a pessoa perde mais que 10 quilos, a pressão normalmente já está normalizada. A gente até pede para tomar cuidado. Só estou tomando remédio de pressão? Estou. Então, presta atenção. Se você sentir tontura, qualquer coisa, para de tomar o remédio, que às vezes a pressão caiu. Então, melhora a hipertensão, sim. Agora, existe a pressão arterial sistêmica que não é decorrente da obesidade. Às vezes por problema circulatório, renal, enfim, outras questões não diretamente ligadas ao peso, porque tem gente magra que é hipertenso, né? Então também existem essas questões. Mas se a pressão e o diabetes tipo 2, que é resultado da obesidade, melhora com a perda de peso. Zero, normaliza. Essa sua... Sim, eu concordo plenamente. É isso que acontece. A gente vê o paciente antes da cirurgia tomando 7, 8 comprimidos para diabetes, pressão alta. Depois de 3 meses, ele está usando 1 ou 2 e, se fizer a dieta direitinho, para de usar. Tudo depende do tempo que a pessoa é hipertensa, do tempo que ele está exposto à obesidade, que tudo isso vai gerando, às vezes, consequências que não vão ser resolvidas facilmente com a perda de peso, mas via de regra, cada quilo que se perde diminui 1 ponto da pressão arterial. Mas não é isso que acontece na prática, porque a pessoa já está obesa há muito tempo. Então isso às vezes dificulta, mantém a pressão alta mesmo com a perda de peso, mas o normal é reduzir os remédios, sim. Então, o normal é pelo menos reduzir o número de remédio que usa. Agora, se vai curar da pressão ou não, é de cada caso. Depende do tempo que a pessoa está fora do peso. Então, tudo varia da idade. Por exemplo, uma criança de 15 anos que está usando o remédio da pressão, provavelmente ela não vai mais precisar usar. Agora, um adulto de 55 anos que está obeso desde os 10 anos de idade, aí talvez ele não consiga ficar sem, mesmo que ele emagreça bastante. Então, quero agradecer ao Dr. Pedro Ortolani, espero que vocês tenham gostado da palestra dele, eu gostei muito, e com certeza ele vai preparar um tema aí para daqui a um tempo ele voltar a poder falar com a gente. Muito obrigado, viu, Pedro? Endereço? Ele pediu o endereço do seu consultório. O consultório fica do lado do edifício Pedra Verde, ali perto da Santa Casa, na Coronel André Ussel Júnior 256. É na clínica COI, que chama, que é otorrinolaringologia e endocrinologia. Tem estacionamento de carro assim na frente. É fácil. Só querer que acha. Boa noite a todos. Vou usar de hierarquia, agradecer a Deus por estar aqui, ao Dr. Núcio, ao assessor Alain, aos funcionários da Câmara, principalmente a presença de vocês,
que é o fundamental para a gente, né? Eu tenho notado hoje que a faixa etária de vocês, tem alguns jovens também, mas muitos acima de 30, 40, até um pouquinho mais, né? Quando a gente chega nessa fase da nossa vida, é muito importante que a gente priorize algumas coisas. O que eu ia citar, tem uma dieta maravilhosa que serve para qualquer um. A dieta da promessa. Fazer uma promessa para si mesmo, procurar buscar um nível de vida mais saudável, que é tão fácil, né? Através de verdura, legumes, atividades físicas, carne branca, que é mais digestiva, né? E a gente tem um lago, né? Como o próprio Dr. Pedro falou, um lugar tão bonito, tão propício a uma atividade física, um simples caminhar também. Foi criado esse Facebook com a finalidade da gente facilitar para vocês as atividades físicas. Eu vou estar pegando um aluno meu e vamos usar acessórios que todos vocês têm em casa, uma cadeira, um saco de arroz, uma lata de óleo, né? Que dá para fazer vários exercícios através dessa comodidade, de não ter que se locomover para uma academia, no caso, né? Eu sou proprietário de uma, estaria até fazendo uma concorrência desleal a mim, mas só para facilitar a vida de cada um de vocês. Então, assim, hoje vocês têm que fazer uma promessa para vocês, né? Procurar pensar que a atividade física, a musculação propriamente dita, né? Ela cria a massa óssea. Com o decorrer dos anos, a gente vai enfraquecendo nossos ossos. Então, se faz necessário não só essa queima calórica, mas se preocupar com os ossos. Um deslocamento, pode cair, haver uma fratura, então isso acaba dificultando. Então, por incrível que pareça, a musculação ela cria massa óssea. Então, a gente necessita estar fazendo um exercício resistido, né? Que está fazendo força. Então, isso se faz necessário. A alimentação fundamental, né? Como já foi dito, tem que ter uma rigorosidade naquilo, evitar as coisas gostosas. Quem não gosta de Coca-Cola, de um churrasco, de um doce, um brigadeiro, mas tem que pensar que isso não é saudável, acaba fazendo mal. Eu também tenho as minhas recaídas, eu gosto de alguma coisinha, mas eu procuro saciar com uma pequena quantidade, né? Meu pai gosta de tomar guaraná, está ali esfregando na minha cara toda hora que eu vou abrir a geladeira. O que eu faço? Eu ponho 2 dedos só para saciar a minha vontade, não vou matar minha sede com aquilo. Então, isso é importante que vocês tenham consciência de que não é matando a sede ou até matando a fome com coisas ruins. Até pode fazer, né? Um grande amigo meu me ensinou uma coisa que eu apregoo na minha vida até hoje. Faça o errado o mais certo possível. Então, se vocês analisarem, é uma palavra bem forte, né? Faça o errado o mais certo possível. É errado ter uma Coca-Cola em casa? É muito errado. Já foi provado que ela não tem benefício nenhum, mas provavelmente colocar alguma química ali que a pessoa acaba ficando viciada. Eu era viciado em Coca-Cola, não vou negar. Depois de cursos, conhecimentos que eu tive, se você pegar um pano sujo de chão e colocar Coca-Cola, no dia seguinte esse pano está limpo. Se você pegar um copo e pôr um osso de galinha, ele vai diluir. Se a pia está entupida, se jogar Coca-Cola, vai desentupir. Se ela gera todas essas coisas, imagina dentro do nosso organismo que não vai estar acontecendo, né? Então a gente tem que ter consciência, né? A gente está aí, uma graça de Deus de estar vivo, mas procurar ter uma vida mais saudável, né? Pensar nos prós e nos contras. Então é tão fácil a pessoa discernir, né? Puxa, se eu sei que me faz mal, por que eu vou fazer? E aí que eu falo que a dieta dá promessa, prometer para si mesmo que não vai fazer as coisas erradas e usar esse meio de comunicação que está sendo proporcionado para todos vocês, colher um pouquinho do que a gente passa, porque o benefício vai ser muito positivo, né? Eu sempre falo que as crianças, hoje em dia, eu tenho a minha filha, né? Tem 12 anos. Ela tem atividade física porque, graças a Deus, eu sou da área, a mãe dela também é. Então, ela pratica muita coisa. Só que ela fica deslocada com as outras amiguinhas que elas não gostam, né? É videogame, é WhatsApp, Facebook, aquela coisa, muito sedentarismo. Então, vocês, né, têm que procurar mostrar para os filhos que aquelas atividades da antiguidade são ótimas, né? Esconde-esconde, pique-pique, puxar corda, correr, futebol, queimado, enfim. Quem sabe até futuramente, né, doutora, a gente ali no ginásio fazia algo assim, retrô, né?
reunir ali os pais, fazer as crianças de hoje saber o que é jogar bolinha de gude, correr atrás de uma bola, uma cordinha, puxar. Quem sabe isso gera nas crianças de hoje parar com aquela coisa, né, muito mecânico, muito assim, computador e tal, que infelizmente não passa coisas tão positivas, né? Infelizmente, a gente sabe, né, que é usado de meios até errados, né? Tem o lado positivo, eu não vou negar, mas tem um lado negativo também. Então, a atividade ela se faz necessária, né? É importante a gente estar consciente que é como a gente tem os hábitos básicos, né? A gente dorme, acorda, toma um café, vai trabalhar, depois dorme. Puxa, inclui nem que for 30 minutinhos da vida de vocês a uma atividade física, independente de qual for, né? É importante estar treinando, estar fazendo uma queima calórica, colaborando também com o que vocês ingerem, tudo que é muito importante. É só pensar assim, vou comer o mais natural possível. Arroz, feijão, salada, verdura. Opinar pela carne branca, que é mais saudável, mais digestiva, né? A carne vermelha, ela demora um pouquinho, então acaba dificultando a digestão, acaba não sendo tão saudável a gente estar comendo. Uma vez ou outra, tudo bem, mas não procurar fazer sempre isso, né? Da primeira vez que eu estive aqui, a gente teve bastante bate-pronto, as perguntas, né, das dúvidas, a gente ia falando. Eu acho que dessa vez vai ser bacana também, porque, devido ao tempo, não foi possível a gente estar respondendo as outras perguntas, né? Graças a Deus, tinha bastante gente, acabou levando um certo tempo. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida em questão de atividade, de que forma, quantidade, enfim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês ficam à vontade. Então, antes de vocês responderem, só fazer uma pergunta para vocês. Vocês, as que estiveram na outra reunião para cá, vocês tiveram perda de peso? Quem teve perda de peso, levanta a mão, vamos ver. Beleza, ótimo. Ótimo. Beleza. Gostei de ver. Vamos ver se na próxima vez todo mundo levanta, né? Pelo menos aqueles que estão aqui para perder peso. Bom, vamos às perguntas para o Billy? Oi, pois não. Olha, qualquer período, qualquer momento é salutar, né? Se a pessoa tem mais disponibilidade para fazer à noite, ela tem que fazer à noite. O inconveniente, por eu já ter vivido momentos que eu treinei de manhã, treinei à tarde, treinei à noite, fica com muita ansiedade, fica difícil de você dormir, que o teu metabolismo fica muito acelerado. Mas se a tua vida se conduz só a esse momento, você se adequa tranquilamente. Então, faça assim, não importa que momento for, mas faça. Nada. Pois não. Olha, hoje existe uma gama muito grande de acessórios, de equipamentos, né? Qualquer um que você faça um esforço, ele vai ser positivo. Então, hoje você não precisa gastar tanto dinheiro assim com equipamento, né? Basta você acompanhar a partir de então o Facebook. Eu prometo para você, está passando bastante exercícios residenciais com auxílio de saco de arroz, lata de óleo, uma cadeira, coisas bem simples que não vão ter com vocês terem desculpa para dar, porque, poxa, você vai ter acesso na tua casa, basta querer, né? Então, tudo é positivo, tudo gera um estímulo físico, e todo estímulo físico acaba gerando uma queima calórica, né? Então, vai se perder peso, vai ter uma vida mais saudável, vai tonificar os músculos, longevidade de vida, qualidade de vida, isso é só positividade. Então, se tiver condições e quiser, eu não vejo mal nenhum. Vai ser bem-vindo sim, porque vai se gerar essa atividade e é só colher o lucro. Pois não. Bom, vamos lá. Por exemplo, se nós pegarmos um percurso de 50 metros, tá, em plano reto, né?
horizontal. E se você fizer no plano inclinado, você está gerando uma dificuldade maior. Tudo que você dificulta gera mais uma queima calórica. Existem algumas coisas mais importantes também, né? O acessório, né? Procurar ter um tênis mais macio, mais adequado, porque não vai adiantar você gerar uma queima calórica e depois ganhar uma dor no tornozelo, joelho, articulação. Então, sempre quando for, né, fazer uma aquisição de um tênis, falar para o vendedor que vocês estão buscando para essa determinada atividade, porque hoje é muito importante você ter um acessório de um tênis para determinada atividade. Tem tênis que é para corrida, tem tênis que é mais para futebol, tem tênis que é mais para ginástica, de impacto, né? Mas, sim, tudo que você dificulta, você gera uma queima calórica bem maior, né? Descendo, você vai ter que frear, você acaba se exigindo mais, na subida também você exige. Então, tudo que você dificulta, no bom sentido, acaba te proporcionando resultados mais favoráveis. Deixa eu dar um taco na resposta do Billy. O piso arenoso, ele oferece mais dificuldade. Então, por exemplo, na praia, né? Você vai fazer exercício na praia, você vai ter muito mais dificuldade do que no asfalto, que é muito mais fácil de você se locomover. Então, o chão fofo oferece mais resistência, né? Mas eu acho que para quem está começando a fazer exercício, no meu entender, lógico que o calçado é importantíssimo para quem está acima do peso, né? Mesmo para quem não está, porque o impacto vem. Se for correr, por exemplo, joelho, tornozelo, quadril, sofre o impacto da pancada da perna no chão, né? Então, mas para quem está pesado, ele tem que estar usando um calçado que tem uma sola, uma certa espessura e uma certa maciez, para diminuir ao máximo o impacto. E, no início, fazendo um gramado de preferência, que ele vai sofrer menos impacto do peso, né? Até para caminhar. Agora, com o passar do tempo, o aumento da resistência, a perda do peso, você pode fazer em qualquer lugar. Mas, como disse o Billy na primeira resposta, se você for fazer exercício, faça o exercício, né? A caminhar já é um grande exercício, né? A bicicleta de academia, né? Ergométrica, né? É um belíssimo exercício sem impacto, né, Billy? Né? Então, a hidroginástica, enfim, que você, na água que você perde grande parte do teu peso. Então, tem muita coisa a fazer. Coisas que exigem equipamentos, né? A bicicleta ergométrica, a piscina, né? E coisas que não exigem nada, né? Então, eu acho que sempre é importante procurar sempre fazer o mais adequado possível, mas se não for possível, faça de qualquer maneira. Paciência. O importante é fazer. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, tudo que a gente faz acompanhado tem muito mais prazer, né? Ir para a academia sozinho, fazer uma caminhada sozinho, uma ginástica sozinho, realmente não dá muito estímulo. Então, poxa, todo mundo tem família, ou se não tem, tem amigo. Procura buscar uma pessoa que você tenha afinidade, uma vizinha, um irmão, um esposo, que seja, cria uma cumplicidade, cria um hábito de pelo menos 30 minutos vocês fazerem qualquer atividade física que for, não importa qual, cria esse hábito. Puxa, se tem o horário para comer, para beber, para dormir, cria um horáriozinho, nem for 30 minutinhos para uma atividade física, não importa qual seja, né? Tem várias no Facebook, a gente vai estar citando bastante, existe uma gama muito grande de exercícios assim gostosos, sem nenhum custo exorbitante que vocês possam fazer também, né? Então, cria esse vínculo, né? Procura um chamar o outro, criar aquele compromisso, porque quando você cria compromisso, você acaba indo, né? Pelo caso, eu sou personal, então o meu aluno ele vai me procurar por quê? Primeiro, que ele está pagando para mim. Segundo, é o respeito que ele tem por mim, por eu estar ali esperando por ele. Então, eu vou fazer de tudo para ele conseguir o objetivo dele. Agora, coloca dessa forma, aquela pessoa que você chamou, põe ela como fosse um personal. Poxa, eu estou pegando um tempo precioso dela, ela está esperando por mim, eu vou fazer. Vai se tornar um hábito tão gostoso que o resultado vai ser tão benéfico que os resultados vão ser psicológicos, físicos, longevidade de vida vai ter, qualidade de vida, são só coisas positivas, né? Está tão fácil hoje em dia a gente poder cuidar mais, né? Hoje, meu pai tem 82 anos, todo dia ele treina, coisa mais linda de ver.
ele se pendurou numa barra fixa, fez 7 vezes. Tem aluno de 20 anos que não faz 5, entendeu? Então, assim, filho de peixe, peixe é, né? Eu acabei me espelhando no meu pai, a minha filha se espelha em mim, e futuramente a minha netinha, e assim vai. Então, a gente tem que ser gerador de bons exemplos, né? Tudo que a gente fizer, fazer bem feito, para que gere na pessoa do teu lado aquele incentivo, aquela motivação de se espelhar e só buscar as coisas positivas, né? Então, é a dieta da promessa. Promete para você mesmo que você vai buscar uma atividade, vai fazer, que só vai colher fruto. Não tem nada que não seja positivo quanto a isso, né? Mais alguém tem alguma pergunta assim de... Oi? Com certeza. Da vez passada, houve até essa pergunta, né? 1 vez é melhor do que nenhuma, 2 é melhor que 1, 3 é melhor que 2, 4 é melhor que 3, assim sucessivamente. No teu caso, como talvez seja de muitas outras pessoas, a disponibilidade de tempo é muito escassa, muito pequena. O que você pode fazer num dia lindo, bonito, compra uma bicicleta, ao invés de ir de ônibus ou ir de carro, não sei se é o caso seu, vai de bicicleta, ou levanta um pouco mais cedo, vai a pé, né? Você já vai estar tendo um estímulo, você já está tendo uma atividade que talvez você não fazia antes. Sábado, domingo, que dificilmente você vai trabalhar o dia todo, aproveita esse dia também, faz uma atividade, pula uma corda, puxa, estou com peso um pouco acima, vai doer, puxa, vai caminhar, como o Dr. Núcio falou, vai no gramado, a gente tem um lago aqui que proporciona um visual tão convidativo, né? Então, sim, não deixa de fazer, independente disso. Quando você sair da tua mesa para o computador que foi, já vai tonificando a tua perna, aperta, contrai o teu abdômen. São exercícios antigos, calistênicos, né, que fazia bem na antiguidade, né? Antigamente, a pessoa pegava um bezerrinho, punha no ombro e ia agachando. E ele fazia isso todo dia. Um dia o bezerro virou um touro, e o cara estava erguendo o touro ali, entendeu? Então, assim, a gente tem que criar esse hábito, né? E a cada dia você vai progredindo, né? Antigamente não tinha recursos nenhum de máquinas, de equipamento. A pessoa simulava que estava erguendo um monte de peso e não tinha nada, mas o calistênico, né? Ele gerava na mente dele neuromuscular, ele ia fazendo, acaba tonificando. Antigamente era assim, não tinha esses recursos como a gente tem hoje. Então, esse pouquinho que você anda, contrai teu abdômen, procura ter sempre essa postura, né? Contrair, aperta a perna, anda forte, com postura. Queira ou não, um pouquinho dia a dia já é uma atividade física que você acaba gerando. Com relação a isso, eu li ontem um artigo da Organização Pan-Americana de Saúde, que eles consideram, do ponto de vista médico, como o Billy já falou, você faça o errado o mais certo possível. Se você não faz nada, é pior do que você fazer uma vez por semana. Então, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Mas esse artigo falava o seguinte, me chamou a atenção. Até eu procurei hoje, eu ia até trazer, eu não consegui achar, porque está dentro de um site da Organização Pan-Americana de Saúde. Ele fala que 1 hora por dia de exercício não diminui os riscos de doença cardiovascular. 1 hora por dia não diminui os riscos de doença cardiovascular. Eles fizeram um estudo, pegaram lá pessoas que fazem exercício 1 hora por dia, mesmo assim não houve diferença para quem não faz nada. Doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, derrame. Então, é pouco 1 hora por dia. Eles acham que não deve ser feito. Eles acham que tem que aumentar essa atividade.
Porque, na verdade, nós somos máquinas que têm que ser forçadas. Né? Os primeiros homens corriam atrás da caça, né? Ou a caça corria atrás deles também. Então, o exercício era obrigatório. Nós não precisamos mais correr na caça. Nós pegamos o carro, vai no açougue e comprar carne, né? E às vezes até entrega em casa. Então, essa é a grande diferença. Mas, para perda de peso, 1 hora por dia de exercício é maravilhoso. É maravilhoso. Então, como nós falamos, o pouco é melhor do que nada. Mas se puder fazer exercício mais, é sempre importante. É sempre importante. Porque se com esse exercício, que seja 1 vez por semana, se você conseguir baixar o teu peso, apesar de ser pouco tempo, já valeu a pena. Já valeu a pena. Tudo na vida a gente tem que pensar do lado positivo, né? Não tem efeitos colaterais a gente buscar o que é certo, né? Que é comer direitinho, evitar as coisas que não têm valor nutritivo nenhum, fazer uma atividade física, independente, né? Se estiver na sua casa, por exemplo, lógico que no teu trabalho ficaria ridículo você estar indo da cozinha para a sala, flexionando as pernas, por exemplo. Mas na sua casa você pode fazer. Se o teu filho rir, você fala, faz junto comigo, é bom para a saúde, ele acaba fazendo. No teu trabalho ficaria, vão achar que você é louco, vou até te mandar embora, né? Mas na tua casa não vejo problema nenhum você ir da cozinha para a sala, fazendo uma flexãozinha de joelho, né? E existem tantas outras maneiras, né? Andar na ponta do pé, você vai fortalecer a panturrilha. Lógico, no trabalho ficaria ridículo você andar de ponta de pé, mas na tua casa você poderia fazer. Queira ou não, você está fortalecendo a panturrilha, é uma forma de tonificação, de queima calórica também, que se faz na sua casa sem nenhum constrangimento, né? Então, dá para se criar uma alternativa. Hoje só não tem saúde, só não está bem em forma quem realmente não quer. Está aí a mídia que ajuda bastante. Quando eu abri a academia não tinha nada disso. Hoje a gente tem uma gama tão grande que está fácil de dar aula, né? Existem exercícios que a gente fala que é com sinergismo, né? A pessoa faz um movimento que pega 2, 3 grupos musculares. Então hoje evoluiu-se muito, né? Eu procuro estudar, me aprimorar para poder ter os meus alunos saudáveis e poder assim estar sempre conquistando alguma coisa em prol deles, como eu faço para a minha vida também, né? Então, basta a gente querer, né? Querer é poder. Se vocês querem realmente ter uma saúde boa, não só física, como mental, porque é um conjunto, né? O corpo vai bem se a mente está boa e vice-versa. Então, é só fazer, gente. Está na mão de vocês. Pode estar usando esse meio de comunicação para tirar as dúvidas, perguntar aqui ou no Facebook, que for, que com certeza o Dr. Pedro, eu, o Dr. Nussi, enfim, todos que forem convidados para estar aqui, para dando essa atenção para vocês só vão colher fruto com isso. E começa ontem, não é amanhã, né? Começa ontem, né? Não espera dia 1º. Normalmente espera dia 1º, segunda-feira, né? Quando coincidir, né? O Billy, então uma salva de palmas para o Billy, por favor. Obrigado pela participação. A sua academia fica... Vou passar o endereço, independente vocês virem a ser meus alunos ou não, tá? O convite está feito para tirar qualquer dúvida. Fica na Rua José Bonifácio, 40, é facinho. É um quarteirão antes do Mercado Faveta. Se quiserem falar comigo pessoalmente, eu estou à disposição de segunda a sexta, das 6h30 da manhã até as 11h30. E nesse período é garantido, eu não saio dali de jeito nenhum. Pode ir lá, ou fazer uma aula sem compromisso, não vou cobrar nada, vou dar atenção para vocês, né? E fora os outros períodos, vamos usar esse meio de comunicação que facilita tanto, que é o Facebook, né? Que depois o doutor passa de novo, que eu não lembro. Araras na medida certa, né? Espero que todo mundo faça isso, né? Vai ser um elo bem positivo entre nós. O que eu puder fazer através desse Face, fazer com o maior prazer, e poder ver outras mãos se erguendo na próxima vez que nós estivermos aqui, que seja uma unanimidade, todo mundo levantando a mão que perdeu, que eu tenho certeza que
Com fé em Deus, disciplina, dedicação, foco, a gente chega lá. Obrigado pela atenção, boa noite a todos. Vocês sabem que todos esses profissionais que vêm aqui, eles vêm gratuitamente e voluntariamente. Então, a gente dá um espaço também para que eles façam... E, além disso, são profissionais de qualidade. A gente tem o maior prazer em recomendar quem pergunte o trabalho deles, né? Todos esses que vêm aqui com a gente. Então, a gente faz questão de dar um destaque para eles, porque eles vêm de maneira gratuita, voluntária, só com a boa intenção de ajudar as pessoas. E... tinha uma coisa para falar. A quem não pesou, pode pesar agora na saída também, tá? Como eu falei. Então, nós já estamos aqui em cima da hora, eu acho que para não ficar muito cansativo também, a gente convoca para a próxima reunião o dia 29 de abril. Então, dia 29 de... Olha, então, Zibir, nós vamos cantar parabéns para você aqui, dia 29 de abril. Beleza. Então, gente, convido vocês, convide seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, as pessoas que vocês têm relacionamento, tá? E vamos ver, como o Billy falou, todo mundo de mão erguida na próxima reunião, tá? Muito obrigado, boa noite a todos.